Num momento em que o mundo fala em crise da democracia, os filósofos Luiz Felipe Pondé e Eduardo Wolff debatem as imperfeições e impossibilidades deste regime levantadas por muitos pensadores ao longo do tempo. Em 1788, por exemplo, a obra O Federalista, escrita durante a elaboração da Constituição norte-americana, pergunta como ficariam os interesses da minoria num regime que prioriza a vontade da maioria. Quando em uma república se tem obtido os meios de defender a nação contra a tirania dos seus chefes, não resta ainda resolvidas todas as questões sociais. Trata-se de defender uma parte da sociedade contra a injustiça de outra parte mais numerosa. As diferentes classes de cidadãos têm necessariamente interesses diversos. E quando a maioria está unida por um interesse comum, acha-se em perigo os direitos da minoria. Seria este um problema da democracia hoje? A tirania da maioria? Eu lembraria uma coisa, Wolff, um comentário primeiro mais geral sobre essa fala do Federalista, que na verdade é uma obra escrita por 3 autores no final do século XVIII nos Estados Unidos, no bojo da criação da Constituição, né? Um detalhe, para além do tema da tirania mesmo, como obras como essa, elas são escritas em cima de experiências anteriores. Quando você lê o Federalista, o tempo todo, não importa qual dos 3 autores, eles estão comentando casos e tirando conclusões a partir dos casos. Então, eles têm uma forte base histórica empírica, assim como Montaigne fazia, como Maquiavel fazia. E, a partir do Hegel, como um corte assim, significativo, eu diria, incluindo o próprio Marx e o Rousseau, a filosofia política ela virou abstrata. Ela virou uma coisa que, ao invés de você discutir o que acontece e o que você pode entender a partir do que já aconteceu, você discute como o mundo deveria ser, como os homens deveriam ser e como a sociedade deveria ser. Então, a pergunta do Federalista é: como defender a democracia da maioria quando essa maioria for um bando de idiotas? O que a gente faz? Bom, em primeiro lugar, a gente não tem como contar com uma equipe extraordinária de pensadores, de um conjunto extraordinário de pensadores, como foi, por acidente histórico, o caso da independência americana, da Revolução Americana e do processo de independência americana. Esses intelectuais e estadistas, esses pensadores e estadistas, porque eles são as duas coisas ao mesmo tempo, o que já é uma conjugação que não se via muito convencionalmente, eles estão diante de uma experiência muito nova, que é a criação da primeira e maior experiência democrática da história da humanidade. Você não tem nenhuma comparação razoável nas bases da experiência da polis grega, por exemplo, da democracia ateniense. Aqui nos Estados Unidos, do final do século XVIII, o processo de independência dos Estados Unidos, das 13 colônias, é realmente algo muito novo. E o inimigo mais trivial para que eles figurassem, para que você imaginasse qual é o inimigo, é a tirania de poucos, a tirania de um ou de poucos, isto é, a monarquia absolutista, frequentemente degenerada, como será o caso posteriormente, só para a gente não perder o fio da história, ainda não aconteceu a Revolução Francesa, quando tem a independência americana, mas eles já tinham a experiência do rei Jorge III com a sua loucura, uma figura louca. E mesmo uma monarquia constitucional parlamentar poderia ficar nas mãos de uma estrutura, portanto, irracional. Muito da investigação deles e da pergunta é: como é que a gente garante que não vai cair nas mãos ou de um louco, ou de um poder ultraconcentrado, ou seja, seremos uma democracia sob a forma dessa república, mas evitaremos a dificuldade do poder tirânico que uma maioria pode exercer sobre as demais partes da vida social. Esse chão histórico eu acho sensacional. A gente vê o caráter clássico dessa obra. Exato. Quando os intelectuais passaram a se ocupar com uma filosofia da história, sim, eles julgaram que tinham uma chave de leitura especial para os destinos da humanidade.
Tá? Uma filosofia da história, isto é, o filósofo e o intelectual, nesta posição próxima da do filósofo, julga ter uma chave de leitura, uma compreensão de como a história da humanidade se desenvolveu e, portanto, se desenvolverá. E com isso ele pode determinar para onde a sociedade tem que ir com base nas suas especulações as mais abstratas. Ele pode estar delirando na sua gabinete. Como exatamente, uma expressão típica da literatura filosófica política inglesa que você popularizou muito no debate público no Brasil, né? O intelectual de gabinete, com as suas ideias de gabinete, determinando os rumos da política real. Né? E no caso americano, e que os papéis federalistas mostram que esses caras estavam preocupados, na verdade, com outras coisas. Não com uma grande marcha no tempo, mas sim como fazer a vida das pessoas funcionar. Tem uma diferença cabal entre os intelectuais abstratos, que, grosso modo, eu elenquei, digamos assim, no bloquinho do Hegel, que é o fato de intelectuais como os federalistas eram pessoas que, ao mesmo tempo que pensavam, faziam. E na medida que eles estavam envolvidos diretamente com o debate, e quando você atravessa o texto, você percebe que eles estão discutindo questões absolutamente concretas. Esse olhar que eu acho importante que os federalistas trazem para nós no Brasil, né, Wolff? Porque você sabe muito bem que nossa boa tradição aqui, que a gente só pensa política a partir do gabinete. Agora, tem uma questão específica do modo como eles estão discutindo ali, que eu acho que é uma herança para tudo que vem depois, que é a seguinte, o desenho de como vai se dar a federação e a república, né, e o poder central. Quer dizer, até hoje a gente se debate muito em termos de filosofia política e de teoria política, a gente debate muito o tema de qual é o exato tamanho do Estado, quais são as efetivas atribuições de um governo central, e a agenda toda é dada por esse debate dos federalistas ali. Isso é uma das grandes evidências de como eles estavam enxergando um tipo de problema que veio para ficar e ofereceram as grandes soluções para qualquer lado, para qualquer aspecto das respostas. Agora, para a gente não perder de vista aquele objeto inicial da nossa consideração, da sua consideração, o idiota. Vamos pensar o seguinte: esses caras estão vendo a formação, esses estadistas intelectuais, esses caras que pensam e fazem, como você bem definiu, esses caras estão fazendo uma avaliação de como fazer o múltiplo, isto é, uma sociedade que claramente era variada, e olha que ela era bastante homogênea comparada a nós. Claro. Como fazer o múltiplo funcionar numa unidade? Como é que você garante a multiplicidade, e isso inclui as minorias, diferentes tipos de minorias à época, funcionando dentro de uma unidade. Essa unidade é o tecido social, é o modo como uma sociedade é, aquela sociedade e não outra. Me lembra um certo caráter cético e empírico que existe nessa tradição, grosso modo, britânica e americana de pensar política, e que aqui no Brasil a gente quase desconhece, né? Que é essa tradição cética e empírica que me parece que tem avançado nos últimos anos em direção ao que eu tenho compreendido como uma espécie de ciência política cética. Mark Lilla, ele usou um outro adjetivo que foi desencantada. Eu acho que a lembrança do Lilla foi muito boa, porque quando a gente lembra que o Weber usou a expressão desencantado no sentido de desmagificado, de dissolução da magia, e que ele remete aos profetas hebreus, como os primeiros que desencantaram o mundo, porque disseram para os israelitas: Deus quer que você cuide das viúvas e dos órfãos. Deus não quer que você fique fazendo sacrifício. O Weber localiza aí o nascimento do processo de desmagificação, que ficou conhecido como desencantamento, que o Lilla fazia referência a um certo olhar sobre a ciência política, que eu queria refletir junto com você. Me parece que existem duas formas de fazer ciência política, no mínimo, para não falar tantas outras. Uma forma que é constituída por uma ciência política que pensa as virtudes da democracia, certo? Que pensa os direitos que a democracia preserva. Por exemplo, o limite do poder é fundamental na democracia. Uma das características fundamentais da democracia é que ninguém pode ter todo o poder o tempo todo.
Os próprios autores do Federalista, dos papers, falam o risco de um regime muito forte no executivo é que ele tem vocação monárquica. É a expressão que eles usam. Toda vez que o executivo ficar muito forte e o legislativo ficar fraco, você enfraquece o caráter representativo da soberania e você tende a jogar o sistema nas mãos de um monarca, mesmo que não de sangue, só porque ele assumiu o poder. Então você tem que pensar as virtudes da democracia, portanto, defesa da representação, da racionalidade democrática, que do meu ponto de vista, está no sistema partidário e no sistema de poderes. A racionalidade está aí. A racionalidade não está exatamente na atitude de quem vota, do eleitor. A racionalidade, antes de tudo, está no sistema funcionando, de poderes, de partidos, que estabelecem mediações e representações, que acolhem conflitos. Um outro tipo de ciência política é uma ciência política, me parece, que ela cuida um pouco do que seriam os sintomas ou os riscos da democracia. E que você precisa fazer essa ciência política também, cética ou desencantada, porque senão as virtudes da democracia correm risco. Então, na verdade, é uma parceria. Mas a impressão que eu tenho muitas vezes é que, não só no Brasil, mas eu acho que entre nós, a nossa tradição de pensar a democracia é sempre pensá-la numa base projetiva, idealizada, que eu acho que o debate de Rousseau a Marx é muito responsável por isso, e não pensar a democracia numa chave em que as rachaduras dela aparecem. E aí eu lembro, né, Wolf, no discurso de posse do Bolsonaro, o Bolsonaro festejou uma coisa que ele dizia: a democracia não precisa mais de mediação. Exato. Se tem algumas coisas, tem várias ideias em jogo. Os federalistas, entre outras coisas que eles estão debatendo o problema da mediação. Exato. Porque a pergunta que se faz na abertura é: as sociedades são capazes de organizar seu destino racionalmente? Ou as sociedades vão sofrer indefinidamente por processos irracionais? E, de certa forma, a base da racionalidade política, prática, está na mediação. Então, quando o Bolsonaro festeja pensando nas redes sociais, porque era nisso que ele estava pensando. Exato. Ele estava pensando no YouTube, ele estava pensando no Twitter, ele estava pensando no Facebook, né? Quando ele festeja uma democracia sem mediação, sem perceber, ele está festejando a barbárie, não? Um grande pensador conservador britânico chamado Roger Scruton escreveu sobre isso para uma revista americana chamada New Criterion, comentando o fenômeno Trump e o fenômeno Brexit, dizendo: olha, esses dois casos são típicos de um mundo que perdeu as mediações. Quando as sociedades democráticas, né, têm as suas instituições prejudicadas na capacidade de fazer a mediação. E a mediação significa o quê? Significa livrar o processo político das paixões que são facilmente manipuláveis pelos demagogos. No próximo bloco. Não sou pessimista completamente em relação ao que a gente está passando no Brasil hoje. Em 2015, o escritor e filósofo italiano Umberto Eco fez a seguinte declaração: as mídias sociais deram o direito à fala a legiões de imbecis, que anteriormente falavam só no bar, depois de uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente para eles calarem a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito de fala a um ganhador do Prêmio Nobel. O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. A internet amplia o alcance do debate e dá livre expressão para opiniões que muitas vezes se levantam contra a própria liberdade. Como lidar com este paradoxo da democracia? Eu tive a oportunidade de entrevistar Umberto Eco. Ele disse assim: bom, em primeiro lugar, eu não estou dizendo nenhuma novidade. Faça a conta, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Dizer que tem muito idiota por aí, que tem muito imbecil por aí, faça a conta. Ele foi super brincalhão, assim, ele não estava ofendendo ninguém. Mas apanhou bastante. Apanhou muito. E a outra coisa que ele disse foi justamente isso: olha, eu não estou ofendendo ninguém no nível pessoal. O sujeito pode ser um grande funcionário na sua empresa, um excelente pai de família, o melhor amigo possível. Mas se ele se meter a falar sobre física quântica, ele pode estar dizendo bobagem, ele vai ser um imbecil quanto àquele assunto.
A diferença está que antes, não é que as pessoas não tivessem a palavra, o direito, a liberdade de expressar a opinião que quisessem. Não é isso. O que mudou foi que, como o meio agora é novo, nós aqui estamos num meio novo, estamos dentro de uma casa de um meio convencional, Sim. tradicional, que é a televisão, mas num meio novo, que é o digital. Tá? Como o meio agora é novo e a sua difusão é diferente, esta palavra não fica mais localizada no espaço de simplesmente entre amigos, entre família. Você não tem mais a hierarquia. E ele usou uma palavra melhor do que hierarquia, eu até corrijo aqui, ele usou a palavra filtro. Você não tem mais os filtros que toda atividade crítica exige, a informação requer isso. Então, o problema dessa, digamos assim, mundialização digitalizada da idiotia, né, não é o fato de que as pessoas estão dizendo coisas que antes não diziam, ou pensando coisas que antes elas não pensavam, mas o fato de que elas estão num meio em que você não consegue mais, para a grande massa que acessa aquele meio, distinguir o que é a avaliação de alguém que tem uma formação específica e uma capacidade técnica para dar aquela avaliação versus o tio do Zap, como se costumou falar muito popularmente no Brasil. E isso é que dá um barulho, estremece um pouco a qualidade do debate democrático. Não é que o Humberto Eco estivesse dizendo alguma coisa nova. Eu mesmo disse, ele fez questão de dizer, olha, eu não estou dizendo nada de muito absurdo. Sabe que tem uma tradição já no século XIX e ao longo do século XX de intelectuais ou liberais ou conservadores, num sentido bastante sofisticado do termo, tá? Que olham para o fenômeno da sociedade de massas, cuja tradução é a democracia, com ressalvas. Tá? E essa ressalva se dá do tipo, olha, eu não sei se essa inteligência da maioria funciona tão bem assim. O gosto cai, o padrão educacional cai, eu não sei se eu confio. Então tem muito uma espécie de ressabiamento, assim, né? E com relação a isso, a internet faz uma espécie de projeção de milhões de pessoas desse infinito. Exatamente. Ela multiplica essa suspeita para quem eventualmente julgava que, bom, talvez não seja bem assim. Dizem que o Brasil ainda é muito jovem para uma maturidade democrática. Quanto tempo é necessário para que não tenhamos que ver massas proferindo que as minorias devem se curvar às maiorias? Eu tenho a impressão que no caso específico do Brasil, apesar de que a democracia é um regime histórico, o Brasil está na experiência histórica da democracia. Ele foi e voltou. Me parece que, mesmo que alguns pessimistas muito radicais falem isso e aquilo, desde o final do golpe de 64 e da ditadura, o Brasil vem trilhando um caminho onde esse amadurecimento institucional vai acontecendo. O que me parece é que, às vezes, as pessoas são um pouco impacientes e querem que o Brasil se transforme numa democracia absolutamente estável, quando a gente ainda está, de alguma forma, engateando, e eu digo engateando no sentido positivo, no sentido que a gente está aprendendo e amadurecendo. Não sou pessimista completamente em relação ao que a gente está passando no Brasil hoje. Acho que a gente teve bastante tropeço, passamos aí por 2 impeachments, passamos desde 2013, a gente está meio que num estado febril. Isso tem a ver com as mídias sociais, certo? Que as mídias sociais deixam as pessoas continuamente, a sociedade num certo estado febril, mas eu não acho que estejamos assim à beira do abismo. Agora, com relação às minorias sofrerem o que as maiorias querem que elas sofram, a única forma das minorias do regime democrático não serem esmagadas pelas maiorias é se a gente defende as instituições democráticas, a racionalidade partidária, que é capaz, em alguma medida, de pôr algum freio na tendência que a maioria tem, principalmente quando não mediada, de realizar as coisas. Mas é importante perceber que, pelo menos até agora, o país continua numa razoável normalidade institucional. Nós passamos por experiências de arroubos populistas e de representação direta, sem mediações, com um governo de esquerda, de centro-esquerda, e agora a gente tem ameaças de outro tipo, com uma retórica diferente, de outra natureza, mas assim, crise na democracia. Mesma coisa nos Estados Unidos. Quantas decisões da Suprema Corte e de cortes de primeira instância nos Estados Unidos não derrubaram projetos políticos do Trump ou prorrogaram o debate do Trump?
A democracia está funcionando perfeitamente bem. O que tem é que um conjunto de intelectuais, acadêmicos e jornalistas mais gabaritados, tradicionalmente de esquerda, que ficam horrorizados com o fato de que tem um governante que eles não gostam. A democracia, se a democracia fosse uma pessoa, ela é uma pessoa que sempre tem uma saúde que você deve acompanhar de perto. A única coisa que eu acrescentaria à questão é que parece haver o vínculo entre crise no sentido de empobrecimento da população e dificuldade da operação democrática, né? Isso parece haver uma relação no sentido de que quando você tem uma situação econômica muito grave, você tem risco de haver enfraquecimento das instituições democráticas e, portanto, do regime, porque as pessoas, no seu dia a dia, normalmente, e inclusive a partir da teoria da ignorância racional, de que as pessoas comuns dão pouca atenção à política, porque, na verdade, o impacto que elas têm na política é zero. É um voto. É uma escolha perfeitamente racional. Não entender nada de política. Essa é a teoria da ignorância racional. Então, quando existe uma crise econômica, as pessoas racionalmente, desse ponto de vista, então vão se preocupar como que podem melhorar a situação econômica e muitas vezes elas podem, em algum momento, desvalorizar a democracia e isso é muito ruim. No próximo bloco. Qualquer tipo de opinião difundida de qualquer forma, qualquer informação circulando por qualquer meio, tem o mesmo peso que qualquer outra. O grande acontecimento do século foi a ascensão espantosa e fulminante do idiota. Em nosso século, o grande homem pode ser ao mesmo tempo uma boa besta. Outrora, os melhores pensavam pelos idiotas. Hoje, os idiotas pensam pelos melhores. Criou-se uma situação realmente trágica. Ou o sujeito se submete ao idiota, ou o idiota o extermina. Essa democratização da opinião seria um problema para a democracia? Ou seria a própria democracia em exercício? O Nelson, quando ele escreve as colunas dele em que ele comenta o maio de 68, quando ele traz essa imagem do idiota, especificamente, ele fala que antigamente o idiota nascia, reproduzia, babava na gravata, comia e morria. E agora a democracia trouxe para ele a consciência de que ele é maioria. Assim, que tipo de ameaça é esse idiota, além do incômodo que ele pode causar a um pernóstico qualquer? Né? Sim. Estou aqui incomodado, porque, eu intelectual aristocrata, estou incomodado, tem um idiota lá dizendo bobagens. Então a gente tem que tentar mostrar que tem uma ameaça um pouco mais concreta nisso, né? E eu vou dar 2 exemplos. O primeiro deles diz respeito a um elemento muito fundamental, que é o seguinte. Em uma democracia, todos têm direito a dar a sua opinião, todos têm direito a pensar aquilo que quiser e a dar a sua opinião, tá? Mas isso não significa que todas as opiniões têm direito ao mesmo valor na esfera pública, tá? E isto é algo que estes novos meios digitais, tá? Este dado trivial a respeito da valoração das opiniões foi erodido, tá? Se acabou essa distinção. O que eu quero dizer com isso? É claro que eu posso ter uma opinião esdrúxula, qualquer que ela seja. Eu posso ter a opinião esdrúxula, por exemplo, está muito na moda discutir isso, né? Que vacina causa autismo e me tornar um militante das causas anti-vacinas, né? Eu posso achar que a Terra é plana. Eu tenho direito a isso. Numa democracia, nem governo, nem autoridade de nenhum tipo tem o direito de interferir nesta minha convicção, a mais esdrúxula que for. Isso não quer dizer que esta opinião tem o mesmo valor que qualquer outra opinião, hein? Não quer dizer que a minha opinião de terraplanista em casa, né, me enchendo de junk food lá e xingando o mundo que não acredita na minha verdade, ela tem o mesmo valor de um cientista que está lá no CERN, na Suíça, fazendo colisão de partícula, fazendo aceleração de partícula, perdão, né? Então, isso é que a gente perdeu. Eu dei um exemplo muito caricato para a gente tentar chegar no ponto da democracia e na parte da política. Quando a gente não tem mais esse mínimo de hierarquia com relação às opiniões, acontece o que tem acontecido recentemente no país e qualquer tipo de opinião difundida de qualquer forma, qualquer informação circulando por qualquer meio, tem o mesmo peso que qualquer outra, tá? E assim fica fácil você promover
desde linchamentos, né, digitais de opositores do governo, seja um jornalista, seja um intelectual, seja simplesmente alguém que não concorde com a atitude política, até mesmo enganar a população como um todo do ponto de vista da política pública, da política que vai ser conduzida, que vai conduzir a nação. Tá? Trump nos Estados Unidos é rei de fazer. A política sempre tem um elemento de encenação. Sempre tem isso. E sempre tem um elemento de negociação entre o que o político diz e o que ele está querendo, entre o que é público e o que é a sua intenção, a agenda e tal. Ninguém está sendo inocente, ingênuo com relação a isso. Agora, quando você nega os fatos mais triviais, e tem um ensaio famoso, lá de 2016 mesmo, quando teve 2016, novembro, quando teve a posse do Trump, que fizeram as comparações, né, da população, do público na posse do Obama e o público na posse do dia do Trump, e aí a chefe de imprensa da Casa Branca dizendo, não, nós não aceitamos que tinha menos gente, porque nós temos some alternative facts, nós temos fatos alternativos. A democracia não te dá direito a ter fatos alternativos. Porque quando você começa a aceitar os fatos alternativos do ponto de vista de mas é só o presidente meio midiático ali querendo dizer que ele tinha mais gente, 2 meses depois ele pode estar dizendo isso com relação ao orçamento. 6 meses depois ele pode estar dizendo isso com relação a uma guerra. Sim. E, portanto, a ideia de que, não, eu tenho acesso aos meus fatos pessoais e a minha bolha de internet ou a minha turma ideológica tem os seus fatos, os quais apresenta as suas versões, é a versão mais perniciosa disso. E quem faz mais proliferar isso é precisamente esse tipo do idiota que o Nelson tinha em mente. Então, se você simplesmente defende o caráter, uma ciência política ou filosofia política que defende as virtudes da democracia, uma das virtudes da democracia é a ideia de que todo cidadão é igual perante a lei, e que todo mundo tem direito de emitir suas opiniões, e que todo mundo tem direito de se candidatar, e que todo mundo tem direito a votar. Isso é uma virtude da democracia. Quando você pensa numa chave um pouco mais cética ou desencantada, o que a gente percebe é o seguinte, voltando ao federalista, esse era o risco. O risco era em que medida a gente pode entregar o poder decisório na mão de uma maioria que pode ser irracional, que vai exercer uma tirania e que pode, por exemplo, eu estou falando aqui num plano teórico, eleger idiotas, certo? Eleger pessoas para cargos que são pessoas, às vezes, incapazes, que são pessoas que podem pôr em risco, inclusive, políticas públicas, ou pessoas que, não sendo necessariamente, sem entrar no adjetivo anedótico, que não entendem, por exemplo, que funções políticas são instituições e não pessoais, que estão ali exercendo uma função institucional de mediação representativa e é quase como se não existisse ali a pessoa que nasceu com o signo tal. A pergunta veio do Luiz Gustavo de Oliveira e ela começa assim: garantir a representação de minorias é essencial. A democracia reforça o egocentrismo de ver a sociedade como reflexo de si mesmo? Essa é uma pergunta muito interessante porque dos anos 90 para frente começou a triunfar nos Estados Unidos primeiro, com grande influência francesa já, mas sobretudo triunfou nos Estados Unidos e depois se exportou para o resto do mundo, o que passou a ser chamado de política identitária, né? Identity politics, né? E esse tipo de política é extremamente centrada na ideia de que você tem uma identidade muito fechada, muito estabelecida. Essa identidade está associada normalmente ou ao seu gênero, ou às suas práticas sexuais, ou à sua religião, ou à sua etnia, ao seu pertencimento racial. Né? É nesse universo que gira a ideia de identidade que determina a sua política, né? E isso fez com que as grandes questões
propriamente políticas, de debate sobre a democracia, a representação, a vida em sociedade, como é que nós pertencemos juntos a uma sociedade que é complexa e plural e tal, né? Ficasse completamente em segundo plano e em primeiro plano viesse assim, como eu me sinto. E aí você tem um fenômeno muito curioso, que o Mark Lilac, que já foi citado aqui, traduziu muito bem. Ele diz assim, vocês percebem no modo como as pessoas passaram a falar. Eu, enquanto mulher, eu, enquanto gay, imigrante fala, né? do lugar X, lugar exatamente. fala, E essa ideia faz com que a política tenha se internalizado, se subjetivizado a tal ponto que você perde a possibilidade de entender quais são os jogos mais complexos para a coletividade, como é que a política impacta uma sociedade como um todo, né? Quando você não tem o Martin Luther King, tá? Quando você não tem a Germaine Greer e as feministas dos anos 70 lutando contra preconceitos, querendo levantar, retirar obstáculos colocados na sociedade, ou que estavam lá, ou que foram colocados, que impediam as pessoas, ou por serem negras, ou por serem mulheres, ou por serem gays, de desfrutarem a título pleno da sua cidadania e do seu pertencimento àquela sociedade. Quando você troca esse tipo de militância de, digamos, minoria, tá? Por algo como eu, no meu lugar de fala, na minha condição, determinando... Não deixo você usar cabelo Rastafari. Exatamente. Por exemplo. Aí você tem o momento em que a política identitária e esse egocentrismo extrapola propriamente o que seria o seu terreno normal, assim, o seu terreno normal. E isso é sensacional porque, em grande medida, a reação a esse tipo de política identitária progressista, de esquerda, foi a política identitária de direita. A política identitária de direita que você vê quando você tem o pessoal reafirmando nós somos uma nação cristã, branca, contra imigrantes. Isso pode ser um discurso ouvido hoje, seja na Polônia, seja nos Estados Unidos. Ou no Brasil. Ou no Brasil, exatamente. O que é muito curioso, né? É. Dada a nação que nós somos, é muito curioso. A nossa mas história, né? ouve-se, né? É. Um exemplo notável é o modo como Donald Trump tem lidado com esses casos. Se você pegar discursos do Ronald Reagan, presidente republicano nos Estados Unidos, na década de 80, de 79 a 89 ali, o Reagan atacava, ele atacava casos de racismo e de preconceito de maneira tão frontal, de maneira tão explícita, tão clara, que hoje ele pareceria um Barack Obama, um democrata, quase um radical. Tem um discurso dele na Associação da Consciência Negra lá americana, em 1981, se não me engano, em que ele faz assim, um ataque aos supremacistas brancos que tinham feito uma manifestação, dizendo não há lugar na nossa sociedade para essa sua política, a política dos supremacistas brancos, etc. e tal. Ou seja, não tinha meio termo na hora de negar isso. Quando você joga para 2016, 2017, né? O Charlottesville, o episódio da marcha dos supremacistas brancos neonazistas, passando com suásticas nazistas, e o Donald Trump diz assim, tem gente muito boa de todos os lados. Você entende? Não tem gente muito boa do outro lado, não. Mas você tem que compreender, não a posição do Trump, mas o cenário político que a gente acabou de descrever aqui, é um cenário em que há reações entre políticas identitárias, né? Por isso... Wolf, completando essa questão, me lembra aquele autor Jonathan Haidt, que você me Sim. falou, e eu li o livro dele logo na sequência, que foi publicado em 18, né, The Coddling of the American Mind, né? Me manda a mente americana. Ele chama atenção, quando ele está falando justamente do Martin Luther King, ou das primeiras feministas dos anos 60 Exato. e 70, ele chama atenção para mostrar a diferença da obsessão identitária, em que ele usa uma expressão mais ou menos assim, uma coisa é você fazer uma militância e um movimento a favor da busca de uma identidade comum. A preocupação dele, antes de tudo, é dizer que existe um modo de se fazer política identitária, ou qualquer outra forma de política progressista, em que você investe naquilo que há de identidade comum, Sim. construtiva, que é exatamente o que você estava falando. Quer dizer, você faz um ataque ao racismo e você deixa muito claro que nesta sociedade tal não é aceitável práticas racistas. Você faz um ataque
a comportamentos machistas e violentos com mulheres e deixa claro que a sociedade não aceita isso. Outra coisa é quando você constrói um sistema identitário, que ele fala meio paranoico, né? Paranoico, absolutamente enlouquecido e raivoso, em que os jovens não conseguem nem enfrentar um debate sobre questões que não são questões de supremacistas brancos, são questões ali de de professores que estão lidando com ele. Né? Não é ninguém que está tentando defender nenhum absurdo. Eles nem conseguem lidar com isso porque eles estão de tal forma cognitivamente preso, né? Numa estrutura de pensamento, que é essa estrutura identitária, redutiva, que prende você numa caixinha e você fica então ali girando ao redor de um ressentimento e da ideia de que se amanhã eu, enquanto pessoa que não sou prioritariamente descendente de africanos, resolvo frequentar o candomblé, eu estaria, de repente, fazendo apropriação cultural. Apropriação cultural. Mas é interessante, Wolff, porque a narrativa desse livro, a impressão que dá é que ele está descrevendo também um certo grupo daquilo que o Humberto Eco e o Nelson Rodrigues chamavam de idiotas, né? Porque jovens, ricos normalmente, que vêm de um extrato médio-alto para cima, né? Super bem educados e criados, como que esses jovens se tornam absolutamente impermeáveis a um debate rico, e eles simplesmente não conseguem. Bloqueiam o debate. Eles bloqueiam. Exato. Então, é como se a universidade, no caso americana, corresse o risco de fabricar, não aqueles idiotas que o Nelson ou o Humberto Eco estavam falando, mas idiotas com PhD. No próximo bloco. Como confiar no eleitor? Numa democracia, todos devem ter o direito de se expressar. Mas todas as opiniões deveriam ter o mesmo peso? Parece arbitrário supor meramente que todos os que têm menos de 18 anos são incompetentes para votar. Mas todos os que têm acima de 18 são competentes. Quando se trata de política, algumas pessoas sabem muito. A maior parte das pessoas não sabe nada. E muitas pessoas sabem menos que nada. A gente sabe, em 2016, esse cientista político americano, Jason Brennan, lança um livro escandaloso, provocativo, cujo título é Against Democracy, que, pelo que você me disse, tem tradução em Portugal. Tem uma tradução só em Portugal, da Gradiva, contra a democracia, que ainda não tem. Que é um título bastante provocativo, em que ele defende, seguindo a linha do que a gente estava debatendo, ele levanta uma hipótese que deveríamos experimentar regimes que não a democracia. Claramente, quem conhece um pouco o Brennan, sabe que ele está ali fazendo uma provocação. Como confiar no eleitor? Já que o eleitor vota a partir de um repertório absolutamente complicado em relação aos temas que é chamado. Afinal de contas, quem entende de economia, geopolítica, reforma da Previdência, certo? Mas o eleitor é chamado a tomar uma decisão e votar em pessoas que supostamente entendem do assunto, mas sendo ele um não entendedor do assunto, como que ele consegue decidir quem entende o assunto, já que ele não consegue entender do assunto, certo? Então, o Brennan, ele traz à tona uma questão que está na mesma linha do Democracia para os Realistas, do Bartels e do Achen, que é o conceito que me parece extremamente elegante para pensar esse problema, que é o conceito de cognição política. No sentido de que precisamos pensar a favor da democracia, porque, como diz o Churchill, entre todos os regimes ruins é o menos pior, porque limita o poder. É isso que a gente precisa lembrar quando pensa na Venezuela ou qualquer outro lugar, que a vantagem central da democracia é limitar o poder. O conceito de cognição política pressupõe, que está na base da dúvida do Brennan, no livro Contra a Democracia dele, que é o seguinte: ninguém tem cognição suficiente para saber o que está acontecendo na política, certo? Você tem ali os políticos profissionais, que têm uma certa cognição, mas enviesada pelo interesse político partidário.
Você tem ali um certo repertório entre especialistas, repertório esse que muitas vezes também é enviesado por uma certa visão ideológica, principalmente depois, do meu ponto de vista, que a ciência política se afastou da tradição federalista americana Sim. e dos britânicos, que é mais empírica e mais cética, né? E você tem os militantes. Os militantes são o que, vou falar a tipologia famosa do Brennan, porque todo mundo que conhece não esquece nunca mais. O Brennan divide os eleitores em 3 tipos. Um ele chama de Hobbit, que é a grande massa, cognição política quase zero, não porque não sejam pessoas inteligentes, não existe essa dúvida a priori no Brennan, é porque são pessoas que estão ocupadas com a vida delas. Trabalhando, pagando conta, tendo filho, enterrando parentes, fazendo inventário, coisas do dia a dia. E essas pessoas, elas são aquelas que são disputadas à tapa pelos hooligans, que são os militantes, que são pessoas que têm uma maior cognição política dos fatos, mas é uma cognição política absolutamente impermeável a qualquer olhar que não seja aquela caixa através da qual ela vê o mundo. Esses hooligans são em menor número, mas eles são aqueles que mobilizam as opiniões, inclusive nas mídias sociais, que tem os hobbits lá esperando para ver para que lado que ele vai, na dependência do que esse hooligan ou aquele hooligan diz para ele e fala. E o terceiro tipo, que é um tipo praticamente não existente, que o Brennan chama de vulcano, fazendo referência ao Mr. Spock do Jornada das Estrelas, que é alguém que teria cognição política, maior repertório, mas é um número absolutamente significante, que não tem impacto nenhum, certo? No processo, pelo número insignificante, mas que teria uma maior capacidade de tomar decisões por conta do repertório. A questão que fica para mim é a seguinte: quando os federalistas concebem a noção do que a gente pode chamar de um colégio eleitoral, que medie a grande massa da população e a eleição do executivo, do primeiro mandatário americano, eles pensam justamente como se esse colégio eleitoral fosse uma espécie de colégio de vulcanos. Na linguagem do Brennan, o vulcano está muito acima disso. É mais uma figura extremamente racional, distante, que não tem nenhum envolvimento com a política enquanto tal. Mas se a gente observa o texto, a preocupação dos federalistas com o comentário do Brennan, o Brennan propõe justamente um regime epistocrático, que levasse em conta uma maior cognição política para a capacidade de tomar decisões. Os federalistas lá atrás, eles estão falando de uma coisa que agora, eles não conheciam mídias sociais, mas eles estão falando do que você também estava falando, né? De como que você pode proteger o sistema de opiniões absolutamente inconsistentes e que têm poder de decisão. Exato. Sem tolir a liberdade, sem acabar com a liberdade do sujeito de manter a opinião dele. Né? Sim. Quer dizer, esse é o filtro mais difícil. Quer dizer, aí uma maneira de você pensar isso é interpretar o que você falou a respeito da imagem do Senado americano, desculpa, o Senado não, o Senado também seria uma dessas casas, mas né, a ideia do colégio eleitoral que filtraria o voto popular a partir de delegados e aí tomaria a decisão final, coisa que se mantém nos Estados Unidos até hoje, e até hoje é debate se isso é um processo suficientemente moderno e democrático ou se não está atrasado, não está bastante alterado. Uma maneira de você pensar isso é pensar em termos daquilo que o Tocqueville vai chamar de, classicamente já aparece em John Adams e em Thomas Jefferson, né, os checks and balances, né, os pesos e contrapesos, os freios e contrapesos que dão a substância efetiva da democracia. O essencial das ideias dos pensadores que se dedicaram a falar sobre democracia, que eu acho que continuam relevantes, consiste em reconhecer que uma democracia não é o mesmo que, não tem esta identidade, não é a mesma coisa que vontade da maioria. Não é contar cabeças, né? Como aparece em vários textos dos americanos do século XVIII. Por quê? Porque precisamente o simples contar cabeças, a simples expressão de vontades majoritárias, não é suficiente para garantir que uma série de outras
de outros quesitos que a gente quer ver satisfeitos numa democracia, tá? Numa boa sociedade ordenada, tá? Estejam atendidos. Por exemplo, se essa vontade da maioria preserva direitos da minoria. Se essa vontade da maioria não é manipulada por uma demagogia explícita e visível, a vistas, né, como a gente diz, a olhos vistos, assim. Então, é por isso que a democracia é, antes de qualquer coisa, um certo conjunto de processos por meio de certas instituições. Então, se você não tem as instituições e os processos democráticos, a simples expressão majoritária não torna algo necessariamente democrático. Pode tornar popular e, eventualmente, populista, Sim. mas não necessariamente democrático, né? Agora, tente analisar quais são os exemplos que você poderia dar de ordens democráticas estáveis que não passaram por golpes, sucessivas interrupções governamentais, golpes militares de verdade ou golpes civis de verdade e tal, e que tem um sistema partidário minimamente estável. Olha, em última instância, democracia representativa, constitucional, liberal, com sistema partidário minimamente consolidado, você tem no Reino Unido e você tem nos Estados Unidos e nos países do seu entorno. Tá? Quer dizer, antigas colônias britânicas, Austrália, Nova Zelândia, o Canadá, tá? E acabou. Não tem, fora desses lugares, você não vai encontrar sistema partidário que tem mais de 40 anos, tá? Você não vai encontrar um regime constitucional estável que não muda a cada 50 anos, a cada 40, 30 anos porque e tal. tem pouca Constituição. Exatamente. Isso traz uma lição interessante para a gente. O que fez a democracia desses lugares, Estados Unidos e Reino Unido como exemplos mais consistentes disso, não foi o fato de que teve permanentemente eleições com contagem de maiorias. É claro que isso é um dos elementos indispensáveis, mas é o fato de que tem um conjunto de instituições e de processos regular, estável, né, que garante que o sistema vai continuar a funcionar com os aprimoramentos, com as falhas, com as correções, com as mudanças e tudo mais. E é isso que eu acho que falta no horizonte, às vezes até para a gente ter a perspectiva cética que você estava falando, das limitações. Uma limitação que eu não vi essa turma falar ainda é a seguinte: quão universalizável é o projeto? Eu queria usar para fechar uma menção de um livro que eu também não posso deixar de recomendar. Um cara chamado Neil Ferguson, historiador, professor da Universidade de Harvard durante muitos anos, atualmente em Stanford. Ele escreveu um livro que está publicado no Brasil agora, chama-se A Praça e a Torre, este livro aqui. É maravilhoso. Sobre hierarquias e redes, né? E justamente num determinado momento, quando ele chega no nosso tempo, ele diz o seguinte: o século XXI se parece cada vez mais com a realização de um conto de Jorge Luis Borges, A Biblioteca de Babel. No conto, ele imagina uma biblioteca que contém não apenas todos os livros jamais escritos, mas também todos os livros que poderiam ter sido escritos. Com uma infinidade de informações à sua disposição, os homens rapidamente vão da euforia à loucura. Alguns são tomados por um furor higiênico e ascético de eliminar livros inúteis, levando à perda sem sentido de milhões de livros. Outros buscam um livro que é a fórmula e o compêndio perfeito de todo o resto. Ou o bibliotecário que leu tal livro e é, portanto, semelhante a um deus. Em algumas partes da vasta biblioteca, homens prostram-se diante dos livros e os beijam de maneira bárbara. Mas eles não sabem como decifrar nenhuma única palavra. Em outras partes, epidemias, conflitos heréticos, peregrinações que inevitavelmente acabam em bandidagem dizimaram a população. O século XXI frequentemente se parece com uma vasta realização da visão de Borges. Pensem nesse nosso mundo em que nós temos todo o conhecimento à nossa disposição. Você pode ler os livros, você compra online, você vê os debatedores, os analistas, você curtiu o Homero como referência, o Nelson Rodrigues como referência, tudo é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, tem esse universo de idiotas que você muito bem descreveu, que a gente vinha já falando desde Humberto Eco, tem um fanatismo crescendo no meio das redes sociais e nesses ambientes digitais que nos leva desde o militante radical que nos aborrece na página de Facebook até o Estado Islâmico transmitindo
no YouTube os seus atos de terror, não é? Então, esse universo que o Borges parece ter previsto com a Biblioteca de Babel é realizado nesse mundo ultra tecnológico e conectado, mas não era tão elegante como a gente imaginava quando o Borges escrevia, né? A realidade nunca é tão elegante. Nunca, jamais. Sonho. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Há o aumento da importância do Supremo Tribunal, no sentido que o Supremo Tribunal começa a legislar. O outro é o que os europeus vêm tentando com a Comunidade Europeia, que é o descolamento da gestão econômica da base da soberania popular. Então, quem decide economia é o Banco Central Europeu. São dois exemplos que vão na linha da pergunta dos federalistas, que é como lidar com a tirania da maioria.